Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que nos prestigia sempre aos domingos, interagindo, mandando as suas dúvidas nas diversas áreas, mais de 10 áreas do direito que o Boca no Trombone vai atendendo, né? E você vai interagindo, mandando as suas questões aqui para a gente. Olha a edição de hoje especial, especialíssima, diria eu. Estamos trazendo aqui especialistas na área tributária e também de investimentos. Então, estarão conosco na edição de hoje a doutora Luciana Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados, Maurício Bedatti, sócio da Liberta Investimentos, Eduardo Bugs, CEO da Liberta Investimentos, e o André Stanton, líder de alocação da Liberta Investimentos. Vamos estar falando muito sobre os temas do momento na área tributária, na área de investimentos. Vamos ver como que está a economia aqui no Brasil, fora, trazendo esses especialistas para a edição de hoje. Vamos começar então? Falando sobre o projeto de lei que isenta de imposto de renda valores até R$5.000, mas tributa quem recebe mais de 50 mil por mês. Doutora Luciana Pereira da Costa, explica para a gente esse projeto de lei, né, e quais as consequências para quem está numa ou noutra ponta das rendas. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, Solano, bom dia aos colegas de programa e bom dia à nossa audiência também maravilhosa. Explicar então, né? Questão de que bom que o governo cumpriu a promessa de campanha, agora estão isentando, então quem ganha acima de até R$5.000, ótimo. Mas vamos relembrar, lá em 1995, quando ali começou a estagnar a atualização da tabela de base de cálculo do imposto de renda, era R$900. Se eu pegar esses R$900 e atualizar pelo IPCA para hoje, eu teria o equivalente a 6.209. Então, o governo nada mais fez do que tirar um pouco da inflação que ele mesmo causa e ainda está nos devendo aí uns R$1.209 nesta conta. Isso para falar, né, dessa medida, né, para quem está de baixa renda ali na ponta inferior da renda. Na outra ponta, os R$50.000 sobre distribuição de dividendos. Bom, vamos lembrar de onde que vem esse dinheiro? Bem, de uma empresa. E essa empresa já tributou, quando entrou essa receita ali, ela tributou imposto de renda da pessoa jurídica, que é 15% mais o adicional de 10%, tributou também sobre essa mesma renda CSL, e ela tem aí, além dessa tributação toda, esse mesmo dinheiro vai ser tributado de novo em imposto de renda. Então, está aí a alta carga tributária do nosso país sendo explicada aqui nesses termos concretos. Complicado, né? Maurício Bedatti, qual foi a reação do mercado financeiro a essa medida? Ficou muito turbulento o mercado? Obrigado por comparecer aqui ao Boca, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, colegas, bom dia aos telespectadores que nos assistem, prazer participar aqui do programa. Bom, indo direto ao ponto, a reação do mercado foi negativa. Ela não veio agora, quando o governo encaminhou a proposta para o Congresso, dia 18 de março, mas veio muito antes, quando pela primeira vez o governo falou da intenção desse projeto, que foi lá em final de novembro, que o governo fez um pronunciamento e colocou ali que haveria essa intenção. A gente viu o dólar disparar de 5,80 para 6,30 nos dias seguintes, fazendo um novo topo histórico. A Bolsa reagiu mal, teve uma queda acentuada, e os juros futuros subiram bastante, refletindo aí uma expectativa de alta de juros, e é algo que a gente já vê que vem se concretizando. O ponto principal dessa reação negativa foi a falha de comunicação do governo. Isso é reconhecido, inclusive, por membros do próprio governo, porque houve uma mistura de pautas ali, o governo ficou prometendo muito tempo trazer um pronunciamento que falasse de corte de gastos, claro, e acabou misturando todos os assuntos, misturando com esse tema, que é um tema importante, mas que fala de redução de arrecadação. Então, isso gerou uma incerteza quanto à capacidade do governo de cumprir com a meta fiscal, né? Ou seja, gastar menos do que arrecada. Sim, preocupação grande realmente. Eduardo Bugs, o governo tem capacidade de articulação política nesse momento para aprovar esse projeto? Vamos ver se concretiza isso. Obrigado também por estar com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, audiência, aos colegas. Acho que esse tema de articulação política, né, falar de Brasília é sempre complicado. A gente
nunca pode menosprezar a capacidade de articulação, né? São verbas para cá, emendas para lá, cargos, né? Mas a gente sabe que o governo está num ambiente, né, de certa desaprovação e não é muito popular a gente ficar falando, né, de aumento tributário para uns e, como a doutora Luciana falou, na realidade, a isenção que está sendo vendida, né, comunicada pelo governo, a gente sabe que são muitos anos de defasagem, né, desse cálculo. Então, muitos brasileiros já nem deveriam estar pagando esse tributo e está sendo apresentado, então, como uma grande solução que a gente sabe que, na realidade, o governo poderia estar cortando gastos e está apresentando, mais uma vez, a conta para o trabalhador. Vamos ver como é que se comporta, né, a partir de agora, essa situação lá em Brasília, como você bem citou no início. André Stanton, em quais circunstâncias acreditam que essa medida poderia ser melhor equilibrada? Obrigado por comparecer aqui ao Boca no Trombone. Bom dia. Eu que agradeço o convite, Solano. Muito obrigado. Caros telespectadores, obrigado pela audiência. Colegas aqui também de programa, agradeço o convite. Então, na verdade, o que fica muito claro é que, de fato, como a doutora Luciana bem comentou, existe todo um processo aqui que a gente chama de imposto inflacionário, que é justamente devido a essa falta de reajuste ao longo do tempo. O ponto é que é muito importante a gente observar que em nenhum momento o governo discute um corte de gastos. É esse, para a gente, que mais chama atenção. A discussão, de fato, não é se a gente deveria fazer um reajuste nesse sentido, mas sim a contrapartida que o governo propõe. Então, que é bem também como o Eduardo trouxe, e vale a pena que a gente trazer mais alguns dados, é muito mais no sentido de que, hoje, em geral, os governos que tiveram uma aprovação considerada entre ótimo e bom na faixa dos 40%, conseguiram se reeleger. Já o caso do nosso governo atual tem sido cada vez um índice pior nesse sentido. Então a gente já não se encontra talvez num ambiente tão favorável para passar essa medida. Verdade. E muito menos a gente não consegue ver uma contrapartida por parte do governo. Vamos ver como é que se posiciona também a partir de agora nesse ponto. Outro tema aqui, quero chamar o Eduardo Bugs para falar sobre a macroeconomia e o impacto tarifário lá nos Estados Unidos, do presidente Trump. O que já foi implementado e o que ainda está no campo da chamada ameaça, Eduardo? Vamos lá, acho que o Trump entrou aí com tudo, né, no seu governo, e essa questão tarifária, eles focaram inicialmente, né, em países que eles tinham uma questão de déficit de balança comercial, ou seja, aqueles países que eles importam mais do que eles exportam. Então, inicialmente, as tarifas foram aumentadas nos países vizinhos, México, Canadá, e também um destaque para a China, né, dentre outros, mas eu destacaria estes. Então, como uma forma de equalizar, num primeiro momento, esse déficit de balança comercial. Para o Brasil, a gente teve impacto em aço e alumínio, na ordem de 25% e 18% para etanol. Como esse aumento foi recente, a gente ainda não percebeu ele, né, nos números das empresas, nos balanços que ainda não foram publicados. Acho que vale também a atenção, agora para o dia 2 de abril, o Trump prometeu aí uma nova leva de anúncios aí de tarifas, então requer bastante atenção. Vamos ficar atentos, né? Está pertinho, está pertinho. André Stanton, e qual o impacto, né, dessas medidas para o comércio de forma global? Perfeito, Solano. Excelente pergunta. Na verdade, o que é muito legal do mercado é que basicamente tudo aquilo que tem taxa, o preço, a gente consegue medir a reação. Então, bem como o Eduardo colocou, se de fato passasse essas tarifas e o Trump conseguir implementar principalmente para a China, México e Canadá, existe todo um estudo por parte do Banco Central americano, o Fed, que isso deve aumentar a inflação americana por volta de 0,8% a 1% lá. Então, esses números, à primeira vista, podem parecer baixos, mas especialmente porque aqui no Brasil a gente tende a rodar com uma inflação de 5,6%, mas lá fora a gente acaba vendo uma inflação de 2,3%. Ou seja, se a gente fala de fato de um aumento entre 0,8% a 1%, isso significa um aumento de quase 1/3 da inflação. E, não curiosamente, não por acaso, justamente com toda essa precificação que acontece e essas medidas que a gente consegue tirar pelos preços que o mercado reflete, desde que o Trump foi eleito,
e começou com os assuntos de tarifa, a projeção do mercado da inflação para daqui a 2 anos é justamente nessa faixa de 1,10%. Então, a gente começa a entender que, de fato, o mercado já enxerga o efeito dessas tarifas, já se adiantando como comumente ele faz. Maurício Bedati, a gente está falando sobre impactos, né, sobre os reflexos. O câmbio, ele também vai sofrer algo com essas medidas que vêm lá dos Estados Unidos? Sim. Essas medidas e ameaças que o Trump vem fazendo, sem dúvida, mexem muito com a economia, como o André bem mencionou, e isso gera um reflexo também no câmbio. Primeiro ponto que a gente enxerga é um aumento de volatilidade, porque nesse momento a gente tem muita incerteza frente ao que de fato vai se consolidar e o que vai ficar no campo da ameaça. O presidente Trump, ele adota muito essa postura de ameaça, recua. Então, esse morde-assopra, ele acaba gerando um nível de incerteza muito grande e o reflexo disso é aumento de volatilidade. Agora, a longo prazo, a gente pode esperar, se essas medidas, tudo que está sendo prometido for implementado, a gente pode esperar um movimento de enfraquecimento do dólar devido a uma desdolarização, uma busca por desdolarização global, que seria buscar alternativas ao dólar no comércio e nas transações. Mas vale a gente lembrar que é prematuro falar disso, porque, afinal de contas, o governo Trump tem um compromisso forte aí com a economia, é uma bandeira importante do governo. Então, isso se tornando uma ameaça, é bastante plausível que ele reveja. Perfeito, perfeito. Doutora Luciana, então vamos nos socorrer do direito tributário, né? Como que a gente pode utilizá-lo como ferramenta nessa guerra comercial global? Qual o reflexo disso em outros países, como aqui no Brasil? A gente está assistindo, Solano, pelas respostas dos meus colegas de programa, o direito tributário, né, através das alíquotas de importação, exportação, enfim, né, o que interfere no mercado global, sendo utilizado como uma ferramenta de guerra econômica, né? E aí, na medida que os governos começam a utilizar a parte do direito tributário, as alíquotas como medidas de intervenção na economia, quanto maior a intervenção dos governos, maior os efeitos como perda de competitividade, então já não é mais o melhor produto que vai vencer. A questão de preços já fica muito prejudicada, já não é mais o melhor preço, porque a interferência dos governos na formação de preço é muito grande. A questão de onde os capitais, o capital no sentido de dinheiro, onde é que o dinheiro vai buscar, vamos dizer assim, refúgio, onde tem uma tributação mais favorável. Então vai haver fuga de capitais para lá ou para cá, vai haver toda uma movimentação. A gente ouviu nas respostas anteriores, né, que realmente são os efeitos que acontecem. O que eu, como tributarista, fico até triste de ver é a matéria tributária sendo utilizada como uma ferramenta, né, e desvirtuando a economia e o livre mercado. Não é a melhor utilização, vamos dizer assim, né? Bom, a gente está nessa nossa edição especial, daqui a pouquinho retornamos para conversar aqui com os nossos especialistas da Liberta Investimentos e do Pereira da Costa Advogados, porque agora eu quero divulgar uma novidade. Você estava com saudade do nosso quadro O Direitos da Saúde? Então a partir desse próximo mês que está chegando, aí, o mês de abril, temos novo escritório que vai estar à frente dos direitos da saúde. Veja só na reportagem que preparamos especial para a edição desse domingo. E o Boca no Trombone veio aqui, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, na sede do escritório Dias e Paim Advogados, para falar com a equipe de advogados e advogadas que já fazem a consultoria trabalhista no programa e a partir de agora assumem um novo quadro. Sim, na área do direito sanitário, o Direitos da Saúde tem a assinatura do Dias e Paim Advogados. Vamos falar com eles sobre a motivação, a importância, as demandas, tudo que norteia essa importante área do direito. O escritório Dias e Paim Advogados, ele se firmou como um escritório trabalhista, com autoridade perante o judiciário, perante os colegas advogados trabalhistas, perante a sociedade de Porto Alegre, depois no Rio Grande do Sul e hoje atendemos o Brasil inteiro. Atuação nos tribunais, no próprio TST, conseguindo resultados e o respeito de toda a coletividade. Os planos de saúde são empresas, né,
que por mais que elas tentem atender as pessoas, elas visam lucro. E muitas vezes os dramas pessoais das pessoas, elas ficam de lado perante o interesse econômico. Isso nos motivou bastante. Nós temos uma clientela muito grande na área farmacêutica. Então, esses clientes, eles trabalham com medicamentos de alto custo. Eles nos expuseram durante muito tempo às dificuldades que as pessoas têm de ter acesso, no caso do plano de saúde, a esses medicamentos. Isso nos motivou bastante, porque, de fato, nós nos importamos com as pessoas e queremos ajudar as pessoas. O direito sanitário no Brasil é uma questão grave, é um problema que assola boa parte da população. E isso não é diferente com os nossos clientes. Então nós, através do direito à saúde, a gente busca atender essa demanda, ajudar os nossos clientes, a sociedade como um todo, a fim de efetivar os seus direitos. Tem muitas pessoas que buscam tratamento de medicamentos de alto custo, de fisioterapia, de medicações e não conseguem, por negativa de plano de saúde ou até mesmo do governo. Então, através do nosso trabalho, a gente busca efetivar os direitos e alcançar a essas pessoas o direito básico que é garantido pela Constituição, que é o direito à saúde. O nosso trabalho aqui é, de fato, facilitar e dar o acesso a essas pessoas por meio do Poder Judiciário. Ainda que o paciente tenha um laudo médico fundamentado com a necessidade daquele medicamento, as operadoras de saúde negam pelo simples fato de não querer pagar. Mas aqui é que está o nosso trabalho, aqui é que nós estamos dispostos a melhorar e dar mais qualidade de vida a essas pessoas, Dr. Solano. O paciente que já fez a cirurgia, já fez o tratamento ou já teve acesso àquele medicamento, o plano não auxiliou na cobertura e ele busca o quê? Ressarcimento daquele valor que ele gastou do próprio bolso. Então, esse é outro tipo de ação que também nos procura no escritório. Muito boa sorte aí ao time do Dias e Paim Advogados, à frente aí dos direitos da saúde. Vamos com mais tema aqui na nossa edição especial, com a doutora Luciana Pereira da Costa, falando sobre a tributação dos super ricos. Tema polêmico esse, né, doutora? Junto do tema há o argumento da promoção do equilíbrio fiscal e promoção da justiça social. Mas essa é a real consequência dessa tributação, doutora? É importante, Solano, a gente tratar quando vem alguma coisa, alguma manchete assim, com expressões como super rico, justiça social, equilíbrio fiscal, a gente tem que olhar com mais atenção isso aí. Por quê? Porque, no fim das contas, equilíbrio fiscal, a gente está falando de equilíbrio das contas públicas. E, reiteradamente, a gente está vendo que esse governo não está com as contas públicas equilibradas porque ele gasta além do que ele recebe e ele está lançando a conta disso na área tributária, para arrecadar mais, enfim, eu quero mais dinheiro porque eu gasto demais. Justiça social é um termo que cabe tudo aqui dentro. É quase como tu dar uma carta em branco para um governo dizer que com esse dinheiro ele vai burocratizar para fazer mais coisas boas, bem genérico. Então, fica complicado a gente assumir que esse tipo de legislação com esse tipo de bandeira vai resolver problemas estruturais do nosso país que exigem aí uma reforma realmente administrativa, uma reforma realmente que vai olhar para onde é que está indo esse dinheiro todo, esse gasto que nunca acaba, que a gente tanto arrecada, a gente tem a maior carga tributária. Então, a gente, quando tem uma notícia de mudança de legislação que vai trazer oneração de tributos para a sociedade e vem com essas bandeiras, o Brasil já não é o que mais paga na área tributária, a carga tributária, então, para mais ainda. É, muito pesado, né, doutora? André, a expressão super ricos é muito genérica, né? Mas sabemos que estamos falando de fundos exclusivos fechados a partir de 10 milhões. Esse tipo de fundo tem quais características? São de um único cotista? São vários investidores? Explica um pouquinho aí para o nosso telespectador. Perfeito, Paulo. Então, na verdade, acho que nesse momento faz muito sentido a gente ficar bem no início da tua pergunta, me chamou bastante atenção. O termo super rico é muito genérico. Então, acho que vale a pena a gente trazer algumas óticas aqui para depois responder mais a parte específica do fundo. Quando a gente olha a questão de super rico, na economia a gente tem um indicador que se chama o coeficiente de Gini, que ele basicamente mede qual é a igualdade ou desigualdade da distribuição de renda. Ou seja, desde 1910, logo depois do fim da Primeira Guerra, quando a gente teve alguns impérios também começando a ruir,
esse índice passou cada vez mais para uma direção de igualdade e distribuição de renda. Ou seja, o conceito de super rico passa a ficar um pouco mais opaco. Mas queria trazer um contraste. A PNAD de 2021, a pesquisa trouxe, na verdade, quanto de renda em cada estado brasileiro precisa ganhar para ser considerado como 1% mais rico. Sim. No caso do Rio Grande do Sul, são R$2.000, em São Paulo, 15 mil, mas mesmo assim a gente sabe que as pessoas em geral, isso não leva a um padrão de vida considerado como super rico. Ou seja, o que a gente quer trazer aqui é, qual é o conceito de super rico? Mesmo uma pessoa para esses fundos fechados, que em geral tem que ter 10 milhões de patrimônio, talvez isso não seja super rico. Claro. Um ponto é ter patrimônio, outra parte é ter fluxo. Então, por mais que geralmente sejam destinados à família, isso era um instrumento muito utilizado para a sucessão e para algumas vantagens tributárias, o conceito de super rico não é claro, ele não deveria ser pautado exatamente com esse critério objetivo. Maurício, quais seriam os possíveis efeitos da tributação sobre grandes fortunas e altas rendas na atratividade de investimentos nacionais e estrangeiros no Brasil? Bom, a gente tem um primeiro efeito óbvio que é o aumento da arrecadação, porém, quando se fala em taxar grandes fortunas, sempre existe um receio da gente ter fuga de capital do país, que é o dinheiro saindo de um país para o outro, nesse caso do Brasil, para outros países. O governo tem adotado algumas medidas visando fechar algumas brechas, né, fechar a porteira para esses movimentos. A taxação dos fundos offshore é uma, e esse projeto prevê, inclusive, uma taxação de 10% para dividendos remetidos para o exterior. Então, esse movimento acaba inibindo essa movimentação, mas gera uma outra preocupação também, que é o investidor estrangeiro, porque ele também acaba sendo afetado com essa regra, ele que hoje não tem essa tributação quando investe no país e remete recursos para o país de origem. Sim. Hoje ele vai ter essa tributação e isso representa uma medida que não incentiva, pelo contrário, né, desincentiva. A Receita Federal emitiu uma nota recente dizendo da preocupação com isso, da necessidade de monitorar. Claro. Eduardo, para a gente fechar esse tema, né? Ano passado, antes de ser noticiada a MP 1184, lá de 2023, mais de 71 bilhões de reais foram retirados do Brasil, o equivalente a 10% do valor investido nesses fundos. Isso demonstra que esse tipo de investidor ele pode encontrar outras formas de investir e tornar vazia a medida do governo? Quais seriam as alternativas? Acho que isso demonstra, sim, que essa é uma eterna briga de gato e rato. O governo vai lá tentar taxar, vai tentar encontrar formas de cobrar mais impostos e a legítima defesa é justamente buscar alternativas. Então, sim, acho que tem um efeito de migração, de proteção, né? Se eu estou sendo taxado nesse veículo, eu vou buscar outros veículos. Então, esse volume financeiro que foi buscar outras soluções, ele já está, né, então, sendo percebido como um esvaziamento dessa medida do governo. E também acho que, a nível local, a gente viu parte migrando para outras classes de ativos que estão mais incentivadas, com isenções, como o setor de construção civil, agronegócio ou de infraestrutura. Então, sem dúvida, sim, existe essa busca aí por alternativas de pagar menos imposto. Perfeito. Bom, a gente vai dar aquela paradinha, que é rápida. Depois do intervalo a gente retorna para fechar a edição de hoje especial aqui com a Liberta Investimentos e o Pereira da Costa Advogados, no nosso Boca do Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta.
Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. De volta com a nossa edição especial, hoje estamos aqui com o time da Liberta Investimentos e também com a doutora Luciana Pereira da Costa, nossa especialista no direito tributário, falando sobre tributação, sobre investimentos. Olha, assunto que não pode ficar de fora nesse nosso encerramento, nesse nosso fecho, é a previdência privada. Eduardo Bugs, continua sendo uma boa alternativa após a reforma tributária, a previdência privada? Solano, continua sendo uma boa alternativa. As questões de diferimento e também de efeito para sucessão, né? Então, proteção para fins de passagem patrimonial continua sendo uma boa alternativa e a gente fica muito feliz que os brasileiros buscam, né, um complemento de previdência privada e não depender apenas da previdência pública. Maurício, afinal, previdência rende menos do que outros investimentos ou isso é um mito? Essa é uma pergunta que surge bastante em conversa com investidores e hoje é um mito, mas já foi uma realidade. Os fundos de previdência melhoraram muito a partir do advento da portabilidade, isso já tem mais de 10 anos. A indústria evoluiu muito, o mercado ficou muito mais competitivo. Hoje, os mesmos gestores que atuam fora dos fundos previdenciários atuam nos fundos previdenciários. Muitas vezes a gente tem fundos espelhos, mesma estratégia, mesmo gestor. Então, hoje a escolha por investir em previdência passa muito mais por uma questão de estratégia e definitivamente não preciso abrir mão de rentabilidade para investir parte do meu recurso nessa classe de ativo. Perfeito. Doutora Luciana, o STF de forma recente se posicionou sobre a não incidência do ITCMD sobre planos PGBL e VGBL, né? Explica para a nossa audiência o que foi decidido e as consequências propriamente na tributação. Sim, muito importante essa decisão e vai de encontro ao que os colegas estão falando aí, dando mais segurança jurídica nesse aspecto. O STF se posicionou, e em tema já repetitivo, que de acordo com esse julgado, não se trata de herança os pagamentos de previdência privada, mas sim de uma relação contratual existente ali entre o instituidor, o titular, e a instituição financeira. Então, o que é a consequência disso? Esse valor da previdência privada, ele não passa por inventário, ele vai direto para os beneficiários, né? Os estados estavam querendo pegar um pouquinho, morder um pouquinho, mas essa não deu certo. André, para a gente fechar, último recado, como é que a gente escolhe a melhor previdência para cada um? Perfeito. Então, na verdade, como sempre, é necessário ter bem acompanhado de bons profissionais, mas o fato é que a gente precisa considerar uma série aqui de indicadores. Então, a gente precisa entender se existe uma receita que ela é tributável. Sim. A gente precisa entender se, de fato, qual é o horizonte de investimento para, então, tomar essas decisões e aí chegar à melhor opção na Previdência. Tá certo. Agradeço ao André, ao Eduardo, ao Maurício e à Luciana pela edição especial de hoje e a gente volta no próximo domingo, 8h30 da manhã, aqui com mais uma edição do Boca no Trombone na nossa Band TV. Até lá!